Salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Paul React. E hoje tem mais um vídeo para a gente reagir, só que não vai ser no canal do Paul Vita, vai ser num dos canais dos Estados Unidos, que é a versão oficial do Pop the Balloon and Find Love. Só que eu separei 3 situações em que nós vamos comentar, não avaliando necessariamente a dinâmica do show, mas as groselhas e as coisas sem sentido que os candidatos trazem a esses programas, beleza? Então, vamos lá. Shout out. All right. Name? I'm Bree. Bree, why do you look so upset right now? Oh, I'm so sorry. That's probably just my usual face. Ok. Ele chegou até ela, perguntou o nome e ela disse, eu sou a Bree, e perguntou, por que tu estás a olhar desse jeito assim, um candidato? E ela fala, olha, esse é o meu jeito de olhar, não sei se você não percebeu, mas eu olho normalmente assim. Bem, antes da gente entrar nessa arrogância, deixa eu dizer que ela é a única preta retinta que está no meio de todos, né? No caso das mulheres. As restantes são todas pardas e um pouco acima de pardas, mas são negras. Então dá para ver que ela está no meio em que ela está se sentir única, não sei se é no sentido positivo ou negativo, mas olhando para ela, a expressão facial dela, já dá para perceber que é um red flag. O que são red flags? São sinais de alerta. Ela é totalmente uma bandeira vermelha que nem dá para começar uma conversa com ela. É bem desse tipo de mulheres que criam problemas onde não tem. Então, quando uma pessoa chega até você com interesse mútuo, de uma conversa saudável, respeitosa e até interesse romântico, querendo ou não, você tem que mostrar, no mínimo, uma educação. Então, a partir do jeito que ela olha para ele, já dá para ver que ela está se colocando numa posição superior ao concorrente. Vale ressaltar que o concorrente também é pardo, mas não deixa de ser negro. Então, vamos lá ver qual é a justificativa que tem. All right. Is that like RBF thing that we talking about? Yeah, I have that real bad. I'm a Scorpio, so you know I. Pronto. Eles ficaram aí, beleza, você é assim mesmo, mas por que tu tens essa vibe? E aí fala, eu sou escorpiana e eu realmente sou má desse jeito e eu olho mesmo assim. Bem, pessoal, eu sou escorpiano, mas não necessariamente eu preciso ser mal educado com alguém. E ela se coloca numa posição como se ela fosse a bambambam do pedaço, como ela fosse a deusa egípcia, a Afrodite, ou sei lá, é do tipo de mulher que só se coloca com gente que está no nível dela, ou pessoas que têm relações diplomáticas diretas com os membros do Olimpo, os deuses, aparentemente o que ela está a mostrar. Mas vamos lá ver até onde vamos parar. we show ourselves a little bit different. All right. Why did you pop on my man right here? The physical attraction just isn't there. I'm very picky, as you Vê como ela fala com um jeito arrogante. Como se ela fosse a mais bonita daí, como se ela fosse a única opção, a única mulher no mundo. Aí perguntam para ela por que tu estouraste o balão e ela fala, eu sou muito exigente e eu não gostei do físico dela, então não me senti atraído. Bem, não se sentir atraído no físico da pessoa é normal, porque cada um tem seus gostos. Afinal de contas, nesses shows, a primeira impressão é que motiva a pessoa a querer saber mais do outro, né? Então, é normal que tenha esses gostos, mas na expressão facial dela e o jeito que ela se posiciona ao falar, já dá para ver que é um red flag, é um sinal de alerta terrível. all probably have noticed. So, Well, we haven't noticed. Like, what are you picky about? the physics, like I told physics, you yeah, earlier, yeah. like dark. He's not dark. Okay. You didn't remember. Oh, olha aí que ela fala. Bem, eu não gostei dela porque ele não é preto, ou seja, não é negro retinto como eu. Porque dá para ver que ela é uma negra retinta. E até aí, tudo bem na questão de gostos. Mas quando ela coloca nessa posição e até com esse tipo de expressão, tanto facial quanto os gestos e a entonação das palavras que ela traz, deixa claramente que ele está a menosprezar o homem por ele ser pardo. Ou seja, para ela não é negro o suficiente para que ela se sinta na posição de aceitá-lo como homem. Não é negro o suficiente para que ela esteja em corrida a dar uma chance para ele. É assim que as coisas funcionam, né? E você pode notar que
A expressão das outras candidatas é do tipo, é isso mesmo, sororidade, orgulho black, mas está todo errado. Okay. Yeah, I don't like dark skins. Yeah, that's good. You shouldn't. We a lot to deal with. Pronto, não dá para entender. Ela disse que não gosta de pardos, que são chamados de light skin, ou pele clara, reluzente. E em contrapartida ele fala, eu também não me interesso, não me atraio por mulheres com uma pele retinta quanto a tua, eu prefiro as pardas. Foi o problema que ele fez. Eu não sei qual é o mal que ele tem as suas próprias escolhas. Assim como ela teve a sua escolha, tem a sua preferência de não namorar ou de não se atrair diante de homens mais claros, prefere os mais pretos, retintos, assim também ele tem suas preferências. Mas o que acontece com o mimimi? O mimimi traz a ação das outras mulheres ao lado estourarem os balões. Se você notar, essa aqui estourou o balão porque ele falou que não gosta de mulheres retintas, que prefere as que têm pele clara. Maluquice, né? Não dá para entender a lógica dessas ideologias, a lógica dessas lutas pelas minorias e os orgulhos das raças. Vê como ela é presunçosa? Ela é muito presunçosa, muito presunçosa. Se coloca numa posição como se fosse a melhor do pedaço. Yeah, I felt like I got tased or something. Like, what's going on back there? All right. So you like dark-skinned men. Mm-hmm. He doesn't like dark-skinned women. Okay, so it's a mismatch, right? Mix match. Mix match shots. All Ela right. não gosta de negro claro e ele não gosta de negra retinta. São gostos. Não tem nada a ver com coisa pessoal. Ele simplesmente não gosta de mulheres com esse tom de pele. É tão normal. Assim como nós podemos encontrar brancos que não gostam de namorar com brancas. Assim como encontramos com pretos que não gostam de namorar com pretas. Vice-versa, até na questão dos gêneros. É normal isso. Mas parece que foi o crime que ele cometeu. Aí vem a sororidade, sem lógica, sem pé e nem cabeça. All right. So if he was dark-skinned, he would look like Tyrese or something. Is that good for you? Tyrese not cute. Oh, okay. All right, shut up. Yo, is his version dark-skinned cute to you? His version. You would probably have to get a simulator so I could see, but from my imagination, no. Okay. All right. That's the type. All right. Mas assim, All right. Moving down. vamos lá ver o que outra... Name. Sativa. Yo, why is your neck cocked back like that? Like, what are you about Aí to... ele pergunta para ela, por que você está a responder assim, inclinando o pescoço? Porque ele já percebeu que deve ter uns sinais de que ela reprova também o fato de ele ter sua própria preferência. say, Sativa? Like, yo, what's going on out here? It was the I don't like dark skin. Like, that's crazy to say against our own people. É interessante. Quando ela fala, essa coisa de você falar que não gosta de dark skin ou pele mais retinta, prefere mais claras, você não pode fazer isso, não é certo contra o nosso povo. Aí a questão vem. Os pardos não são negros? São. Então, no momento que ela fala que não gosta de namorar com pardos, que não estão no nível dela, ela prefere os mais escuros que pardos, isso também é excluir ou é ofender a nossa própria gente, porque é isso que ela está dizendo, já que ele não aceitou ela pela cor, que é só um efeito colateral dela ter negado ele pela cor. Não dá para entender essa lógica. Oh, like, what does So it let me matter what rephrase that. shade? So I don't like date girls darker than me. Why? What Ele difference? só não gosta de mulheres mais escuras do que ele. Ele não é branco, é negro também. Será que o fato dele ser pardo deixa de ser menos negro? Porque ela disse que está errado ele ter escolhido isso aí. Vamos lá ver o que as outras falam. Vamos lá ver essa, que é a mais clara de Okay, why'd todas, you né? cry? Well, he ruined it. Like, about the dark skin comment, that's crazy. Like, how you gonna do that to your own people? Vê a coragem que essas mulheres têm. Elas começam o problema, quando alguém reage ao problema, querem culpar o reator como se fosse o originador do problema. Isso é muita maluquice. Ela está esbravejando porque ele disse que prefere a mulheres pardas como ele ou mais claras que ele. Que é coisa normal. E ela está aí toda brava, assim como todas as outras ficaram bravas. É só para verem até que ponto o mimimi, a falta de senso crítico e consciência refletiva sobre
as coisas da sociedade, está a matar o convívio, até mesmo entre os próprios pretos. Aí tem aquela questão do colorismo, que é muito comum nos Estados Unidos, até aqui no Brasil é um pouco comum, mas nos Estados Unidos é mais. Separam o light skin com os dark skin, que são os pardos e os pretos retintos. É terrível isso. E aí depois vem o argumento de Black Lives Matter, ou tem que defender a nossa cultura, o nosso povo, quando, na verdade, dentro do próprio povo preto, já tem um escalonamento e uma separação, e isso não é certo. O colorismo só é ofensivo quando é contra as pessoas mais pretas, mas quando é contra os negros mais claros, deixa de ser ofensivo, então. É isso que estão querendo dizer. Bem, essa é uma das situações. Agora vamos passar a outra situação, que a gente vai analisar também e se revoltar, no caso. Bem, essa é outra edição num outro canal, também Pop the Balloon e Find Love. Só que essa aqui, o cara foi um pouco mais além. Fez uma versão de Snow Bunny. Snow Bunny, eles chamam aquelas mulheres que gostam de namorar com pretos. Ou gente branca que se prefere relacionar com pretos. Isso tanto mulheres quanto homens. São as Snow Bunny. Então vamos lá ver mais uma situação fatídica que acontece em relação ao povo preto, só que neste lado agora, diferente de querer se vitimizar. Vamos lá. Some questions. Do you have a question, lovely lady? No. How long your size? Pronto, ela é russa. Todas elas são brancas, mas ela é russa. Essa aqui, de branco, é russa. Dá para perceber que ela nem fala bem o inglês ainda. Qual é a pergunta que ela fez? Qual é o teu tamanho? Aí a gente se questiona. Quando ela pergunta o tamanho, está querendo dizer o quê? A altura, porque ela usa o termo size. What's your size? Bem, atendendo o fato de ela não falar inglês, então é possível que ela esteja a se referir não somente à altura, a outra coisa, mas eles tentaram levar a altura, porque o certo seria height, em vez de ser size. I am 6'3", that's 1.9 something meters. Pronto. Vocês podem notar que quando ela fez a pergunta, o Pointer, que é o apresentador, ele já sacou a intenção dela, mas ele nem sacou que ela se referia a outra coisa. Na inocência dele, ele respondeu se referindo à altura, e ele fala que eu tenho mais ou menos 1,90 de altura. E o Pointer, que é o apresentador, ficou aí, sabe, já tentando dar os sinais para que ele percebesse. Isso que aconteceu com ele acontece muitas vezes com nós os pretos. Eu já passei por situações semelhantes assim nos ônibus, no metrô e até mesmo em Uber. Já passou comigo essa situação de ser hipersexualizado. Então eles veem a altura, veem o tamanho e reduzem o homem preto não a um ser humano pensante, a um homem de valor, mas reduzem a um dildo orgânico, reduzem a um homem a um instrumento de sexo. E essa russa, que ainda mais reforça o stereotype, né, por aí, o estereotipo, whatever, como se diz em português, de que os brancos têm aquele feitiço de acasalar com negros pelo fato de que, historicamente, ou geralmente, tendem a ter um membro genital maior. Então, esquece o homem que ele é e simplesmente se concentra no sexo. Aquela energia masculina de proteção, o lado alfa do relacionamento, o lado que entrega o peito à morte para proteger a família, esquece disso e se concentra. Qual é o tamanho teu? Extremamente ofensivo e é uma coisa que todo preto que se preze sabe disso. E hoje já consigo lidar facilmente com essas situações e percebo os sinais de alerta, porque já tive situações que mulheres se encoxaram em mim, naquela muvuca, naquela confusão toda do trem, porque me hipersexualizaram. That's 1.9 something meters. I did not. About your men's size. Pronto. Ela percebeu que ela não estava a entender, aí foi mais clara, diz, no tamanho masculino. Aí vai ser mais claro ainda, que eu já vi essa parte, né? Russian, but she sure knew how to ask that. She did not ask nothing. Wow. My meat. Banana size. Oh, okay. Banana size. It's Usa o termo decent, banana so size. no worries. That's okay. I need big.
Vê o quão ofensivo é, tanto que ele fica constrangido sem saber como reagir. Isso provavelmente ele não tem o letramento racial e não consegue perceber o quão ele é reduzido ao sexo em situações como essas. Eu, particularmente, se estivesse nesse meio, já teria percebido, teria sacado logo. Eu não sei se ele está a se fazer, está a fingir, ou simplesmente é inocente até esse ponto de levar tudo na pacificação, sem entender o quão instrumento ele está sendo cogitado a ser. Okay, I got you. Did y'all translate that for her or something? Whoa. Well, okay. Does that work for you? You said it's decent. Это вот такой? Pronto, ela Oh, my fala que lord. ele sabe, não, What are they doing in Russia? Putin, what is this? o que é isso? Oh, you're Russian. I love y'all. She's Russian. okay. Russian queen. Does that answer your question, or you want him to get very specific? Да. Interesting for me size. Pronto. O Pointer, o apresentador, diz: mas tem alguma coisa que te interessa mais? Fazer pergunta, coisa do tipo? Ela fala: não, o meu interesse é no tamanho. Sabe? É hipersexualização pura e extremamente ofensivo, racista, e isso sim é que deve ser prestado atenção e poder militar saudavelmente, não militar com mimimi sem esquecer a racionalidade. Size. Banana size. Oh. Meu Deus. Do you want to specify, or are you content? I'm good. E tanto que até as outras ficam constrangidas e sem saber como reagir, né? Okay, he's not going. Okay. You don't know I know how big I am. I just don't like to. how many? Se eu estivesse no lugar dele, eu já teria estourado esse balão na hora, nem teria dado mais o papo nela e ponto final. Só que ele é meio compassivo, o que é típico da gente preta, porque geralmente os pretos são um povo pacífico. E pode ser que ele esteja sendo também gentil, porque talvez ele reaja de um jeito que pareça ofensivo mesmo não sendo, e ele acaba se lascando em vez de ser ela, né? Good enough. How about that? Такой. He's not comfortable. Okay. Ele fala que for me. é grande Okay, that works for you? Да. Okay. Do you have a question? Isso é terrível, por isso é muito bom ter letramento racial positivo. Country stuff, like country music. Tá. Aí vamos ver a terceira situação, que ainda mesmo nesse episódio, tá aqui à frente. Let's get ready for our final real one. Let's do it. We are ready for our final real one with my final king. Come on in for his queen. Hello there, my buff brother. Hey, how's it going? How you doing? Welcome to a real one. Would you share with these lovely ladies? Quem olha pra ele, a primeira coisa que pensa é o quê? Esse é o negão que gosta das negonas, né? A primeira coisa que você vai pensar. Tá com um colarzão que parece dos faraós do Egito e com uma regata que é típico daqueles que já foram nas cadeias lá nos Estados Unidos, têm a tendência de vestir-se assim, porque acho que impõem relevância ou são imponentes quanto à sua hombridade, provavelmente. Your name, your age, and what you do. My name is T, 40 years old. I own my own dump truck business. Very good. Okay, what would you say makes you a real one? Man, O que te faz ser um real one, ou o cara da parada? I'm from the streets. I work Eu out vim daily. da rua, and I eu keep it malho todos real, os man. dias, That's about it. essa é a minha realidade, I tá can't tell you ligado? from the streets, but I can tell you work out daily. What would you say you're looking for in a real one? Então, você está à procura da tua cara Snow metade. bunnies. Oh, you like Ela white. disse, hair. as Okay, well, that's Snow why you're here. I'm Bunnies, happy to have you here. branquelas. Now let's go for this. In relationships, there are heartbreakers, deal breakers, red flags. What's something you wouldn't tolerate in a relationship? I don't date black women. Perguntaram para ele, bem, nos relacionamentos tem umas coisas negociáveis e inegociáveis, aquelas que toleras e não toleras. Quais são as coisas que você não tolera? O que é que ele responde? Um matulão desse, um mais velho desse, responde o quê? Eu não namoro mulher preta, não namoro com negras. Bem, eu gosto dele, deve ser respeitado, mas vamos lá entender qual é a justificativa. Well, okay, that doesn't have anything to do with a deal breaker. É interessante que ele falou isso. As mulheres que são brancas já notaram o quão ele é extremamente idiota. Ele nem sabe a sua própria identidade. E acaba vituperando o que muitos pretos defendem com honestidade e acaba até colocando-se numa posição de que a sua cor, que é preta, não faz sentido relacionar-se com ela. So can you focus on qualities, not color, but qualities you don't like? Okay, well, I don't like a loud woman. Okay. White women. Pronto. Perguntou para ele, fale sobre qualidades que você busca e as que você não curte. E ele responde, eu não gosto de mulheres que falam muito alto, as barulhentas. Women are quiet. Black women are loud. Olha como é idiota.
Ao continuar o argumento, ele fala: mulheres brancas são calmas, mulheres pretas são barulhentas. Como é que pode um homem desse tamanho, quer dizer, para ele o mais importante é colocar um monte de bomba no corpo, ter um braço tão enorme desse jeito, parecendo sacos de arroz, parece aquele cara lá que coloca muitos litros de óleo nos bíceps para ficar enorme. E quando abre a boca, não tem nada da cabeça. Ele é todo formado a homem, mas quando abre a boca, só tem lixo na cabeça. São esses que fazem com que mulheres brancas acabam hipersexualizando ou reduzindo o homem simplesmente ao sexo. Porque o argumento do homem é que mulheres brancas tendem a ser melhores que as pretas por conta da sua natureza física. E a natureza física que acaba trazendo alguns benefícios, que é, por exemplo, a questão do cabelo. Assim como ele vai mencionar. Once again, I don't need you to mention or disrespect black women. There's loud women in every culture. So can you move forward without mentioning race or ethnicity or... Okay, so I like a woman Fale das qualidades sem mencionar raça. É isso que eu quero saber. that's submissive, right? Okay. White women, they listen. Black women don't listen to me. Olha aí, ele fala, mulheres brancas são submissas, elas ouvem. Mulheres pretas não ouvem. Como é que pode isso? Eu não sei qual é a experiência que ele teve com mulher preta, ou se o problema não é ele. Com certeza o problema é ele. I don't... Okay, if you're going to be disrespectful to black women, then I'm going to ask you to leave. I'm not trying to be Okay, disrespectful. so I When don't I need to have, mention color. Então, fala para ele, se continuares a desrespeitar as mulheres pretas, embora que não tenha nenhuma delas aqui para defender-se, tanto que até o Pointer é negro também, diz que vai expulsá-lo. Mas ele ainda continua relutante, tão insolente que ele é e presunçoso, né? okay. So give me a quality. So you don't like loud. Yes. You want a submissive woman. Yes. You have one more. Yes. Without color. I like nice hair when I could rub my fingers through it. You know what I mean? Okay. White women, hair silky. Black women, nappy wigs falling all off at the club. You know what I É isso que dá querer defender a pretitude sem sequer estudar. Acaba tendo preferências que contrariam aquilo que defende. Perguntaram para eles sobre as qualidades, por que quer a mulher e tal. Ele fala, cabelo da mulher branca dá para colocar os dedos e puxar, mas a mulher negra não dá para puxar o cabelo porque a peruca sai, porque o lace front sai. Vê se pode uma coisa dessa. São pessoas desse tipo que têm coragem de querer impor-se como homens para querer defender um determinado grupo social, no caso os pretos, e ainda têm coragem de aparecer no Black Lives Matter. Essa realidade é uma realidade que é bem comum aqui também no Brasil. O problema não é tu teres escolhas, é normal ter escolhas e preferências, mas o problema é quando você acaba colocando o que não é preferível para você como sendo pejorativo, como se não valesse nada. Aí fica incentivando a solidão da mulher preta. E quando incentiva a solidão da mulher preta, significa dizer que a preta fica sem homens. Se as pretas estão sem homens, é porque os homens procuram as que não são pretas. E quando eles procuram as que não são pretas, encontram as branquelas, ou brancas, como se refere aqui, Snow Bunny, que são aquelas que vituperam a hombridade do preto, reduzindo eles simplesmente a um instrumento sexual. E aí, qual é a reclamação que você vai fazer? Então, são 3 situações que nós vimos aqui. Terríveis, que como preto, eu me sinto ofendido, revoltado e, sinceramente, com vontade de colocar as letras subindo no mundo que já deu. Chega de mimimi e partam para a realidade, vivam a realidade como seres humanos. Então, brancas, saibam que homem preto é homem como qualquer homem, e pretos idiotas como esse também saibam que quanto brancas quanto mulheres pretas têm seus defeitos e também têm suas qualidades físicas, e também as mulheres pretas saibam que a comunidade preta ou negra é composta de pardos e retintos e até amarelos, whatever, tanto faz, os chamados mulatos, caboclos, enfim. Então é isso, fica para reflexão, já aproveita, comenta aí, coloca a sua opinião, deixa o teu like e partilha também para dar uma força no canal, tá bom? Estejam comigo na próxima vez e é nóis!